Eu não canso de dizer que é sempre uma alegria estar aqui com vocês, sempre um prazer imenso estar com vocês. É uma igreja que eu amo muito, embora não conheço a todos, mas é sempre uma alegria estar com vocês, né? Ah, amém. E eu penso que o Cidinho abriu assim o caminho para eu poder compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração um tempo atrás. Então, acho que ele já preparou o ambiente para mim, né? Por favor, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, do versículo 14 ao 19. E permaneçam com esse texto aí aberto. E eu quero fazer uma breve reflexão, ou melhor, uma introdução. Como é que o Senhor começou a ministrar no meu coração acerca desse texto? Isso teve início com uma conversa com meu filho mais novo, o Breno. Que ele chegou num momento assim muito decisivo na vida dele, na vida profissional. E aos 16 anos, eu vi meu filho assim muito sedento pela presença de Deus, buscando se lançar, viver na obra de fazer discípulos, né? E já nessa idade ele já começou a cuidar de alguns garotos e hoje ele tem um grupo consolidado. Mas eu vi o coração dele muito incendiado naquela ocasião. Ele terminou o ensino médio muito cedo, muito novo, e naquela ocasião ele se apresentou para fazer algumas viagens missionárias. E naquele ano, por exemplo, ele se dedicou tanto ao Senhor que quase que em um ano leu a Bíblia quase 3 vezes. Então você via o tempo todo ele envolvido. Ele ia no banheiro, era com ministrações, com canções, e o coração dele muito aquecido com o amor por Jesus. Só que, até por ser muito novo, a coisa que ele esperava, a expectativa toda que ele lançou nisso, ele acabou não acontecendo nada. Eu também não esperava que ali fosse o momento. E aí o que ele fez? Ele, pai, e agora? Eu queria te pedir um ano aí, a gente conversou e foi um ano meio que sabático, né, para que ele pudesse se lançar mais, enfim. Só que, na verdade, causou um efeito contrário. Não que ele tenha esfriado, não. Mas pelo fato de ele ter se sentido frustrado, até por conta da própria idade em si, de toda a expectativa, e a coisa não fluiu, não aconteceu. Ele esperava ser enviado para um lugar, ficar por lá e tal, e nada disso aconteceu. Até porque eu creio que ele precisava de fato e de verdade amadurecer. Ele ficou um ano ali e tal. Como não aconteceu nada, ele falou assim, e aí, o que eu faço? Eu falei, cara, segue tua vida. Eu acho que você precisa estudar, continuar os teus estudos, trabalhar. E como esse assunto que eu estou falando com vocês é muito específico, né, em relação à vida do meu filho, especificamente o Breno, ele estudou muito, fez um pré-vestibular, fez faculdade, fez provas para várias faculdades, para o Enem também, passou na maioria, conseguiu, mas só que, infelizmente, para algumas ele não conseguiu a nota, né, nota de corte para que pudesse fazer o curso. E aí, quando chegou, no momento agora, nesse início de ano, em que ele começou a fazer as avaliações, e aí existiam pelo menos umas 2 possibilidades, numa federal e outra numa particular. Porque nas outras, como eu falei para vocês, ele não conseguiu. E nesse processo eu seguindo orando, porque eu vi que, de fato, ele almejava a obra, o episcopado. Eu sei que a gente entende, a maioria de nós aqui estava trabalhando e o Senhor chamou. Especificamente ele, parecia que Deus queria conduzir para algo diferente. E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, me dá uma direção, porque é muito complicado, né? É muito complicado você saber, muitas vezes, o que dizer, o que falar. Você precisa ser orientado pelo Espírito Santo. E eu busquei, de fato, Senhor, me fale. Eu preciso que o Senhor me fale para saber como orientar o meu filho. Ele com medo de não conseguir,
cheio de dúvidas. E o maior desejo que nesse período que eu via no coração dele não era outra coisa a não ser servir ao Senhor, de verdade. Como todo jovem, com muitas dificuldades em algumas áreas na vida dele, mas sempre muito envolvido, muito apaixonado pelas coisas de Deus. Nunca vi o Breno envolvido no sentido de, na dúvida, em relação ao mundo, cocheando em dois pensamentos acerca do mundo e o Senhor Jesus. Pelo contrário, sempre muito envolvido com o Senhor. Isso, sem dúvida nenhuma. E eu, olhando também a pressão que existe do sistema, a pressão do mundo, e ele mesmo presenciando essa questão, o fato dele ver os amigos progredindo em algumas coisas, e ele nessa guerra toda, uma noite eu pedi ao Senhor, Senhor, fala comigo. E no outro dia o Senhor falou de uma maneira assim muito forte no meu coração, quando esse texto em 2 Timóteo, aliás, em Timóteo, né? Quando Paulo diz assim que aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. E esse texto nunca saltou aos meus olhos como nessa ocasião, porque eu comecei a vislumbrar que o que ele estava almejando era uma coisa excelente, mais do que qualquer outra profissão. Embora eu creio fielmente que em todos os níveis profissionais, nós precisamos ter discípulos de Jesus que amam o Senhor para que possam fazer a diferença ali. Então, nós precisamos de bons médicos, cristãos, discípulos de Jesus, fiéis e idôneos, para que possam proclamar o Evangelho de Cristo em cada área, em cada camada da sociedade. Seja na área de direito, empresarial, não importa, em qualquer área, na área da política, nós precisamos, de fato, que sejam levantados homens e mulheres de Deus para que possam fazer a diferença, para que o Evangelho alcance essas pessoas. Então, no caso dele, foi uma questão à parte, mas eu penso que nós deveríamos ser os melhores, de verdade, para que pudéssemos dar bons testemunhos e influenciar pessoas. E no caso dele, quando o Senhor falou comigo, e o desejo dele era almejar o episcopado, e almejar é desejar ardentemente, e ele, almejando isso, estava querendo algo excelente. Eu falei, bem, conversei com ele, chamei ele para uma conversa, falei assim, cara, olha, eu não tenho dúvida que Deus falou comigo, e eu quero passar essa carga para você, mas vou deixar que você escolha, que você decida. Se você optar por estudar na área que você quer, eu vou te apoiar. Tudo aquilo que for possível para que eu possa investir na tua vida profissional, eu sei que você vai ser bem-sucedido e você vai ser um discípulo de Jesus que vai fazer a diferença nessa área. Por outro lado, se você almejar e deseja, de fato, o episcopado, e quando eu falo episcopado não é o cargo, é a questão do trabalho, e de uma maneira integral, como eu falei, no caso dele é específica, eu estou contigo e vou te apoiar. Ainda não tenho muita clareza de como isso vai acontecer, mas eu quero investir também na tua vida. Mas vai para Deus, porque agora eu não preciso querer por você. Eu não posso querer por você. Você que tem que querer, você tem que almejar, você tem que desejar isso. O teu coração tem que arder por isso mesmo, de fato. E ele foi orar, foi buscar o Senhor. E eu disse para ele assim, olha, mas tem uma coisa. Você tem que ir para o quarto, você tem que buscar o Senhor. Porque não tem como você amar as pessoas se você primeiro não amar a Deus. Se você não desenvolver o teu amor pelo Senhor, você não tem como trabalhar e amar as pessoas. E ele foi fazer exatamente isso. E em cima disso tudo, dessa conversa, esse texto saltou de uma maneira assim muito forte no meu coração e tem tudo a ver com o que eu quero dizer para vocês nessa tarde, início de tarde, nessa manhã, início de tarde. E porque a primeira coisa que eu falei para ele assim, ó, vai desenvolver o teu amor pelo Senhor. A gente teve um período de adoração aqui muito intenso, né? De muita alegria. E se eu perguntar aqui para vocês quem é que ama o Senhor, eu penso que, se não todos, a maioria de vocês vão erguer as mãos e falar assim, não, eu amo de verdade o Senhor. A gente não tem dúvida que Ele nos ama, até porque Ele já provou o seu amor
enviando Jesus para morrer por nós. Mas a grande questão, e o que eu quero de fato avaliar com você, é saber se de fato eu e você amamos de verdade o Senhor. Porque em algum momento o Senhor vai chegar até nós para tentar, ou melhor, para identificar esse amor dentro de nós. Para avaliar o nível desse relacionamento que nós temos com Deus. E é isso que eu quero fazer, porque eu, confrontado por essa palavra, pude passar por esse crivo, essa avaliação de Deus e identificar que muitas questões e muitas áreas da minha vida, de verdade, eu não estava amando a Deus como eu deveria amar. E João capítulo 21, versículo 14 e 19, todo mundo já conhece, depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus teve uma conversa com Pedro e diz assim, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitar dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Bem, normalmente, a gente sempre condiciona o nosso amor a Deus por aquilo que nós fazemos a Ele, pelo nosso trabalho. Mas nem sempre aquilo que a gente faz, nem sempre o fato de a gente trabalhar para Deus não significa que a gente ama. Porque eu acho que, em alguns momentos, se a gente inverter essa questão, de entender que amar a Deus é o fato de a gente trabalhar para Ele, a gente pode se frustrar muito. E a Bíblia, eu separei alguns textos aqui, que de fato identifica que é possível trabalhar para Ele sem amá-lo. Daí o meu entendimento de falar para ele assim, olha, você, para poder trabalhar para o Senhor, você precisa aprender a amá-lo. Você precisa desenvolver esse amor por Jesus. E a primeira questão é você conhecer o Senhor Jesus. E aí, o primeiro caminho dele, o primeiro ponto que eu apontei para ele foi esse. Vai para Deus. Vai conhecer o Senhor. Porque à medida em que você vai conhecendo, você vai desenvolvendo esse amor. E o primeiro texto que eu quero citar para vocês, Apocalipse capítulo 2, no versículo 2, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, quando o Senhor Jesus estava falando à igreja de Éfeso, ele diz assim, conheço as suas obras, o seu trabalho e as suas perseveranças. Ou seja, o Senhor Jesus ele estava falando para uma igreja laboriosa, uma igreja que trabalhava, e trabalhava com força. Mas o texto não para aí. Porque o próprio Senhor disse, tenho, porém, contra ti, que você, deixou o primeiro amor. Mas ele está se referindo não a uma igreja preguiçosa, mas uma igreja que trabalhava. Mas é possível seguir trabalhando sem amar ao Senhor. Se a gente pega o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo fala e exemplifica com muita clareza exatamente isso. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, não adianta, eu serei como um sino que retine. Ainda que eu pegue os meus bens e dê aos pobres, mas se eu não tiver amor, isso não tem valor algum. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado em favor de alguém, mas se eu não tiver amor, nada valerá. Então é possível a gente fazer, até dar os nossos bens, ou pegar o nosso corpo e sacrificá-lo, de queimá-lo em favor de alguém sem amar. Eu lembro também, por exemplo, do texto, que é uma parábola, e a gente não pode divagar acerca de uma parábola, mas a parábola do filho pródigo, né?
em que o filho mais velho, que ficou em casa, depois, né, vocês conhecem bem a história, quando o filho mais novo chega em casa, aí o pai faz uma festa e o filho mais velho está vindo do campo e vê aquele reboliço, aquela bagunça, né? E o pai explica, aí alguém diz para ele que é o filho mais novo que voltou e o pai estava fazendo aquele banquete. E ele não se contenta e ele diz o seguinte: poxa, eu te servi a vida inteira, trabalhei. E aí o pai diz para ele assim: mas você tinha tudo, não precisava que eu matasse algum animal para poder fazer em comemoração a você. Você é um filho, mas ele não se sentia como filho, ele se sentia como um escravo, como um servo. Então é possível você ter uma relação com Deus, mas como um servo, do que como um filho. E, consequentemente, a gente acaba trabalhando, mas o nosso coração está distante. E é possível também a gente fazer coisas para Deus com a motivação errada. Vocês lembram de Ananias e Safira? Que eles pegaram a sua propriedade, venderam, retiveram parte daquele valor e trouxeram para aquelas pessoas que estavam olhando. Era uma coisa legal, uma coisa bacana. Eles pegaram sua propriedade e estavam trazendo aos pés dos apóstolos. Mas a motivação estava errada, porque eles estavam tentando enganá-lo, ludibriar. Então é possível ser para os outros, mas não para Deus. Isso não prova que amamos a Deus. Se a gente olha para Caim e Abel, quando eles trouxeram diante de Deus as suas ofertas, a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim, rejeitou o coração dele. Por quê? Porque o seu coração estava mal motivado, apesar de estar trazendo uma oferta para Deus. Porque Deus, ele penetra no mais profundo dos nossos corações e sabe o que é certo, o que é errado, as nossas motivações, se elas são coerentes ou não. Ele sabe exatamente se nós de verdade o amamos ou apenas são palavras. Ele sabe que, na maioria das vezes, pode ser que a nossa caminhada com ele está mais ligada a uma questão religiosa do que algo de fato verdadeiro. Romanos capítulo 12, versículo 9, Paulo fala acerca do amor que não deve ser fingido. E às vezes a gente, de fato, consegue amar as pessoas com fingimento. Mas a gente não consegue amar Deus com fingimento, porque Ele conhece todas as coisas. Vocês estão me entendendo? Amém? 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 Bem, e eu quero aqui entrar propriamente no texto, para que você compreenda melhor. E assim como eu venho sendo confrontado acerca dessa palavra, eu não poderia também ficar somente nessa questão e não deixar também você confrontado acerca dessa palavra. Primeiro, Jesus, ele, nesse encontro com Pedro, ele faz, por 3 momentos, faz 3 perguntas a Pedro. A primeira, ele chama Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Só que no original, ele utiliza a palavra para amar, esse amor de Deus, agapau. E ele, em outras palavras, seria o seguinte: Pedro, você me ama com amor sacrificial, com amor acima de todas as coisas? E Pedro simplesmente responde assim: olha, eu te amo filéu. Eu te amo com um afeto, com amor, apenas como um afeto. Mas que não representava um compromisso absoluto, porque o que Jesus perguntou para ele foi isso: você me ama com um amor sacrificial, com um compromisso absoluto? E Pedro falou para ele: não, eu te amo, eu tenho um afeto por ti. E até porque ele não podia usar outro termo, porque Pedro acabara de negar a Jesus. Ele não podia simplesmente dizer: sim, Senhor, eu te amo com um amor absoluto, um amor sacrificial, onde toda a minha vida está nesse amor. Não, pelo contrário. Se ele falasse isso, ele estaria mentindo. E a outra questão, quando Jesus faz essa primeira pergunta, ele diz assim: tu me amas como este? Eu particularmente creio que Jesus fez referência aos demais discípulos, porque em Mateus, quando Jesus falou que eles se escandalizariam com ele, que ele seria preso, seria morto, crucificado, e ao terceiro dia ressuscitaria,
E quando ele usa a expressão de que ele se escandalizaria, Pedro levantou e falou o seguinte: ainda que todos te abandonem, eu estou disposto até a morte, ir contigo até a morte. O que Pedro estava dizendo era exatamente: olha, eu te amo mais do que todos eles, porque eu estou disposto a ir contigo até a morte. E está aí um entendimento meu de compreender que Pedro, quando Jesus pergunta para ele: tu me ama mais do que esse? Era exatamente isso, porque o Senhor queria mostrar para ele que o amor que ele achava que tinha, apesar de crer de que ele não estava mentindo, quando ele disse que amava o Senhor, que ele estava disposto a ir até o final, ele não estava mentindo. Eu não consigo acreditar que Pedro mentiu, ou queria enganar, mas é que ele não sabia algumas coisas acerca dele mesmo. E aí o Senhor volta numa conversa com ele para buscar identificar em Pedro aquilo que ainda precisava identificar acerca do amor dele para com Jesus. E aí ele faz essa pergunta: Pedro, tu me amas, agapau? E ele agora, em sã consciência, com um entendimento mais claro, com mais luz acerca disso, ele diz assim: Senhor, eu tenho apenas um afeto contigo. E aí, pela segunda vez, Jesus pergunta mais uma vez, né? Pedro, tu me amas, agapau? Jesus pergunta, buscando identificar em Pedro uma necessidade de uma devoção inabalável. Mais uma vez ele pergunta: Pedro, você me ama com esse amor sacrificial? É capaz de ter um compromisso total, acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, inclusive até mesmo acima de si mesmo. E Pedro, mais uma vez, responde: Senhor, eu te amo filéu, como um amigo. E aí o Senhor fala assim: então apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez, só que dessa vez Jesus muda o contexto. Ao invés de falar para Pedro assim: Pedro, tu me amas, agapau, ele fala assim: tu me amas como um amigo, filéu? E aí Pedro se entristece e diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Em outras palavras, aí uma interpretação minha, seria dizer o seguinte: eu gostaria de te amar com um amor eterno, com esse amor profundo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu te amo como um amigo, eu tenho apenas uma afeição. Eu acho que o Senhor, nesse momento, ele buscou identificar em Pedro, de fato, algo real e verdadeiro, que ele precisava desenvolver esse amor. E eu penso que essa insistência de Jesus, ela tem alguns objetivos. E o primeiro é mostrar a soberania de Jesus, que conhece todas as coisas. E não adianta a gente insistir diante de Deus. Ou seja, se Ele falar conosco, a gente precisa acreditar. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus quer ensinar para Pedro é mostrar para ele que o Senhor Jesus é soberano sobre todas as coisas. E que é muito importante a gente estar muito sensível àquilo que o Senhor quer falar e comunicar. Principalmente concernente às nossas próprias vidas. A gente tem que estar muito atento para saber aquilo que Deus quer falar conosco acerca da nossa vida, do nosso amor, enfim, de como estamos andando. É verdade, a gente precisa compreender. O Espírito Santo falou conosco que a gente precisa acreditar. O segundo questionamento, questionando até o mesmo nível de amor que Pedro insistia em afirmar. Ele, como eu disse aqui, ele não estava mentindo. Mas o Senhor questionou o nível do amor para que ele pudesse saber. Porque se você tem uma convicção de algo errado, você não vai querer mudar. Mas quando o Senhor ele te pontua aonde você está, é onde você precisa chegar. Você, em sã consciência, com entendimento, com revelação, você vai buscar se nivelar aquilo que Deus quer para a sua vida. E o terceiro ponto é restaurar a vida de Pedro, que estava frustrado. Eu fico imaginando como estava a vida de Pedro depois que ele negou a Jesus e Jesus foi morto. Fico pensando na sexta-feira à tardinha, à noite do dia de sábado e à noite de domingo, Pedro arruinado emocionalmente. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, esses dias de Pedro, a mente talvez dele, não parava de pensar no que ele havia feito ao Senhor. A única esperança de um homem que amou tanto, mas ele não foi capaz de ir até o final.
um homem arruinado emocionalmente, espiritualmente. Por que é importante a gente saber isso? Porque é possível que existam pessoas aqui hoje que estejam exatamente assim, porque em algum momento da sua vida se frustrou com Deus, decepcionou ao Senhor e não conseguiu mais se levantar. Apenas, Pedro, no caso, passou 3 dias ali. Mas talvez tenham pessoas aqui que são dias e dias, meses e meses e anos, porque em algum momento não se achou mais capaz, se arruinou, se queimou espiritualmente. A alma está em frangalhos, destruída, distorcida, sem esperança, sem expectativa nenhuma, em que em algum momento poderia reacender essa chama. Alguns, por exemplo, pararam no meio do caminho e interromperam a obra de Deus em suas vidas, porque simplesmente se encontram fracassados, frustrados. E são esses tipos de conversa que o Senhor tem para conosco. Não é, quando Ele vem reacender isso na nossa vida, não é para nos acusar, mas pelo contrário. É para mostrar que existe possibilidade de mudança e de restauração na vida de qualquer um, independente daquilo o caminho que foi escolhido para se andar. Então eu penso que um dos motivos também que o Senhor teve aquela conversa com Pedro foi restaurar a alma e o coração de Pedro. E eu quero que você pense exatamente nisso, avaliando primeiro o nível do teu amor para com o Senhor, avaliando também aonde você está, e talvez a falta de fé naquilo que um dia o Senhor estabeleceu para a tua vida e hoje você já não crer mais. Existe possibilidade quando você dá ouvido à voz do Espírito Santo e para de ouvir o diabo acerca de que não é possível. Quantas pessoas talvez que estejam aqui hoje pararam na questão da obra de fazer discípulos, já não cuidam mais de ninguém porque se decepcionaram. Às vezes com Deus, que não é culpado de nada, mas às vezes com aquelas pessoas que os decepcionaram. Mas nós não temos direito nenhum de se sentir frustrado porque alguém te decepcionou, porque a gente decepciona tanto Deus na nossa caminhada cristã. Então você imagina um Deus decepcionado com a gente? Mas Ele não é assim, Ele nos conhece profundamente e sabe como a gente precisa ser restaurado, ser fortalecido, ser animado, como a gente precisa voltar à caminhada. Olha, se Jesus não tivesse aquele encontro com Pedro, eu fico pensando no efeito que isso iria acarretar para a igreja do Senhor. Porque como esse homem foi importante, como ele era útil para o Senhor, como ele foi um instrumento utilizado, como ele cuidou, como o Senhor o enviou, quantas pessoas foram curadas. E assim, queridos, cada um de nós, porque talvez você tenha parado no meio do caminho, mas não pense que o Senhor não precisa de você para esse trabalho que Ele quer desenvolver aqui nessa terra. Mas Ele precisa de gente restaurada. Ele precisa recomeçar na tua vida. E você precisa crer que há esperança, que há possibilidade. Porque o Senhor nos resgatou não para que a gente pare no meio do caminho. Se você começou a jornada, nós temos que alcançar o porto. A gente não pode naufragar na fé, porque senão a gente fracassou. E esse Senhor, Ele nos ama tanto, que Ele não é capaz de deixar a gente destruído, pelo contrário. Se essa destruição é na alma, Ele vai nos socorrer. Se é no corpo, Ele também vem, ainda que, de repente, as circunstâncias não mudem no corpo físico, mas Ele quer restaurar a nossa alma. Ele quer levantar, de fato, para não ver nenhum filho completamente arruinado, destruído, pelo contrário. Ele nos ama tanto e quer nos colocar sempre de pé. Amém, queridos? Amém. Só que a gente tem algum entendimento acerca do que é o amor a Deus. Como é que eu posso amar a Deus? A gente acha, por exemplo, que amar a Deus são as declarações que a gente faz, são as canções. Em momentos como esse, a gente fica empolgado e adora ao Senhor, mas, na verdade, isso tem que ser reflexo de alguém, de um coração que ame de verdade ao Senhor. Achar que são as nossas manifestações. Uns choram, outros batem palma. Todos nós temos, de alguma maneira, expressamos
o nosso amor ao Senhor, a nossa adoração. Mas isso não significa que o fato de a gente fazer essas coisas, a gente ama o Senhor de verdade. Não é gritar, não é a declaração pública, não são sentimentos. Como Pedro, por exemplo, que cortou a orelha de Malco. Qualquer um que olhasse para isso, um homem que saiu em defesa do seu mestre, poderia olhar e falar o seguinte: esse cara ama de verdade ao Senhor. Não é a gente sair por aí cortando a orelha de quem quer que seja. Isso não é uma declaração de amor. Não, porque logo em seguida, Pedro negou. Então, essas manifestações externas nem sempre significa que amamos ao Senhor. Às vezes são apenas externas, mas às vezes o nosso coração está distante do Senhor. Mas o que é amar a Jesus? E seria, de fato, muita arrogância achar que a gente pode expressar o amor a Jesus ou definir por alguma frase. Não dá. Eu, lendo em alguns textos, e são vários, não dá para citar todos aqui, mas a gente, de fato, tem como saber qual o termômetro, se amamos de fato o Senhor. Mas eu vou deixar que a Bíblia mesmo ela possa explicar isso. Marcos capítulo 12, 28 ao 31, diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Diga comigo assim: amarás, pois, de novo, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esses dois mandamentos, a primeira coisa que eu quero dizer, ele diz o seguinte: amarás primeiro o teu Deus acima de todas as coisas. Depois ele fala: amarás o teu próximo. Porque é impossível você amar o teu próximo se você não amar a Deus. Primeiro. Não tem como. Mas quando ele expressa de amar ao Senhor com toda a tua alma, tem um sentido quando foi escrito isso. Porque a alma fala de tudo que você é. É você oferecer tudo de si. Com todo o teu ser, com toda a tua mente, com toda a tua vontade, com todos os teus sentimentos. E aonde é que se materializa isso? É quando essas áreas da nossa alma, elas são externadas e a gente não consegue renunciar, a gente não consegue abrir mão da nossa vontade. A gente não tem todo o nosso ser, toda a nossa vontade comprometida nesse amor. O reino de Deus, seguir ao Senhor e ter Jesus como Senhor da nossa vida, é de fato colocar toda a nossa alma sujeita a Ele. Porque todos os dias, queridos, nós somos confrontados com as coisas da nossa vida. E se a gente não renuncia, se a gente não abre mão, se a gente não se entrega, não tem como amar com toda a nossa alma. Nós estamos muito apegados, a nossa alma está muito apegada às coisas dessa vida e desse mundo. E sabe o que acontece? Essas distrações, esse envolvimento com esse mundo, a nossa alma está tão apegada que em algum momento a gente divide o nosso amor a Deus em algumas coisas que nos favorecem e que a gente entende. A gente faz a nossa vontade. Outras coisas, a gente tenta fazer a vontade de Deus, porque também, de alguma maneira, isso pode agradar a nossa vida. A gente não tem a nossa vontade comprometida, totalmente diante de Deus. Quando ele fala sobre amar de todo o coração, é que o coração é a fonte de vida espiritual. Tanto é que quando a gente pega Romanos capítulo 10, versículo 9, fala assim, ó, se você crê com o teu coração. Então ele fala que é de onde é a fonte da fé, é o coração. É onde a nossa adoração ela está envolvida. Quando ele diz assim, amar ao Senhor com toda a tua alma,
com todo o teu coração. É você tendo a tua alma e o teu espírito completamente envolvido nele. Isso não é fácil na prática. Antes de falar sobre esses dois, dar continuidade, eu já quero entrar com toda a tua força. Quando ele fala de intensidade, ele não fala da força humana, mas fala de intensidade. É devotar todas as possibilidades, todas as oportunidades. Tudo devotar ao Senhor, com toda a tua força, com energia. Fala desse poder, dessa força intensa. Então ele diz, ame ao Senhor com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força. Terminando esse encontro aqui mais tarde, a gente vai para o Maracanã, né, cara? Vamos assistir o Mengão, sacudir aquele timezinho. E chegando lá, eu já tenho uma expectativa. Primeira coisa, vamos ter 60 mil flamenguistas com toda a alma ali. Não é assim? Estou reproduzindo bem? Todos os sentimentos toda a energia vai estar envolvida naquele jogo. Eu só vou lá para apreciar e ver a gente sacudindo, só isso. Mas se o Flamengo perder para o Paraná, que é um time não tão forte, vamos dizer assim, a maioria daquelas pessoas que amam de paixão o time do Flamengo vão sair dali frustradas. Mas por quê? Porque a alma delas está tão envolvida. Então eles amam esse clube ou outros clubes com toda a sua alma, com toda a sua energia. E não somente isso, quando se fala de coração, alguns têm o time de futebol como um objeto de idolatria. Se prostram. E não somente isso, eles amam e adoram um clube de futebol com toda a intensidade. São 90 minutos gritando, ovacionando. Então você vê ali espírito, alma e corpo envolvida em um time de futebol real. Agora, em momentos como esse, de estarmos reunidos com o Senhor, seja aqui ou aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, e eu me refiro em relação ao Senhor, nossa alma e nosso espírito e o nosso corpo não tem tanta energia para servir ao Senhor. Nós não somos tão devotos como deveríamos em relação ao nosso espírito. Adoramos em um momento ao Senhor, mas em outros momentos nós temos outras coisas ou outras pessoas como objeto de adoração. E para o Senhor não vale. Amar a Deus acima de todas as coisas é eu, de fato, ter tudo debaixo do controle dele. Você já percebeu que muitas pessoas têm as suas emoções, ou seja, é guiado pelas suas emoções, um momento em que o Senhor está fazendo alguma coisa em favor, ela segue adorando ao Senhor. Mas quando o Senhor não faz aquilo que ela deseja, ela simplesmente se entristece com Deus, abandona o relacionamento. Não é esse tipo de amor, ou melhor, de envolvimento, que o Senhor espera de nós. Se a gente olhar, por exemplo, agora para a igreja que está sendo perseguida, esses irmãos, eles não lutam para manter a sua própria vida. Eles se escondem, sim, fogem, porque não querem morrer. Mas ao serem presos e são ordenados a negar o nome de Cristo, eles preferem morrer. Por quê? Porque eles não são movidos pelos sentimentos e o interesse deles não está mais na sua própria vida. Eles perderam a vida porque entenderam que Jesus é mais importante para ele do que suas próprias vidas. Os seus filhos são arrancados, mortos na frente deles, e eles não são capazes de negar ao Senhor, porque eles já abdicaram das suas próprias vidas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que largaram o Senhor Jesus, sabe por quê? Porque trabalharam para o Senhor. E aí os filhos cresceram, ensinaram no caminho que deveria andar. E aí os filhos se desviaram. E essas pessoas, e eu conheço pessoas que declararam assim, olha, eu fiz tudo, eu trabalhei, e não é justo que Deus tenha feito isso, tenha permitido que meu filho está lá no mundo, fazendo o que está fazendo. Como se o nosso trabalho é o que vai nos garantir.
Não é pela nossa performance, não é pelo aquilo que a gente faz, porque é possível trabalhar sem amar ao Senhor. Não é achar que seremos recompensados. Colossenses capítulo 3, versículo 24, Paulo fala exatamente sobre isso, que tudo que a gente deve fazer, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor, sabendo que é dele que vem a recompensa. Quando a gente pensa em ter a recompensa das pessoas, a gente vai se frustrar. Por exemplo, a Gleice está envolvida nessa festa. Se tem alguém que vai trabalhar, vai ser ela. E vai ter muitos problemas. Não estou profetizando, não, mas é fato. Trabalhar com gente é complicado. Mas sabe, se esperar a recompensa das pessoas, o que vai acontecer? Vai se frustrar. Até porque nós não sabemos recompensar como deveria. Mas ele sabe, quando a gente faz para ele, a gente vai entender que se tiver alguma recompensa, se tem, nós vamos receber dele. Não esperar nada de homem. E o que Deus espera da nossa vida é ter toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, toda a nossa força, todo o nosso coração envolvido nessa relação com o Senhor. Tudo isso é real e verdadeiro, porque se nós não vivermos de fato com uma vida assim intensa, de que valeu, gente? De que valeu seguir o Senhor se não for de todo o coração? Amar não é um sentimento, não são declarações. Amar são decisões, são práticas, são atitudes. Isso é inegável quando a gente pega e lembra do texto de João, capítulo 3,16, quando Jesus declara isso. Aliás, quando João escreve, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O amor fala de atitude, fala de praticidade, fala de decisão, de escolha. Todos os dias nós precisamos decidir amar ao Senhor, quando nós temos que abrir mão. Então é muito difícil a gente definir a questão do amor em poucas palavras. Simão, por exemplo, aquele religioso, um fariseu. Jesus foi convidado para comer lá. E vocês conhecem bem a história, ele sentado, vem uma mulher com um vaso de alabastro, quebra, despeja em Jesus, com as suas lágrimas lava os pés de Jesus e com os seus cabelos ela os enxuga. E rapidamente vem a censura, né? Se ele fosse de fato um profeta, saberia que quem está ali com ela é uma pecadora. E aí Jesus aproveita mais uma vez a oportunidade para trazer um ensino para eles e para nós. Dizendo que, olha, eu cheguei na tua casa, você não me beijou, você não lavou os meus pés, aquilo tudo. Depois ele diz assim para ela, falou assim, ó, a quem mais perdoou, mais amou. A gratidão é também uma resposta que damos ao Senhor de que o amamos de fato. Gente, se tem um povo que murmura, é o povo cristão. O povo crente murmura demais. Mas murmura porque normalmente nós criamos alguma expectativa em relação a receber coisas de Deus. Na verdade, o que a gente merecia era o que? Era o inferno. E aí o Senhor nos resgatou, nos perdoou, nos justificou, nos santificou, nos colocou numa família, nos deu dignidade. Só por isso já seria suficiente de vivermos de uma maneira grata a Deus. Dos nossos lábios sair palavras de júbilo e de alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo diz uma coisa interessante, diz assim, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. É um mandamento a alegria. Filipenses 2,14, Paulo diz assim, olha, não façam nada por murmuração. Mas estamos tão envolvidos com as nossas próprias vontades que a alegria, às vezes, é uma dificuldade enorme. Abacuque fala sobre isso. Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto. Oi? Não haja fruto. Né? Ainda que não haja... Ih, rapaz, obrigado, eu já troquei tudo aqui. Né? Misturei tudo. Mas ele diz assim, pelo menos a parte final eu vou lembrar. Todavia, né? Eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. É um mandamento. A alegria está muito ligada a um reconhecimento. Por que existem tantos crentes carrancudos? E quando fazem as coisas, sempre fazem por murmuração. Porque não amam ao Senhor. Por que não amam? Porque não são gratos.
A Bíblia fala que a maneira também de entendermos é uma declaração pública de que nós amamos ao Senhor é quando nós o obedecemos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, estes são os que me amam. É uma expressão de amor quando eu pego os mandamentos, pratico esses mandamentos. A Bíblia fala também em Isaías 59, que fala assim, olha, as vossas transgressões é que produzem separação entre vocês e o vosso Deus. Quando a gente abriga o pecado dentro de nós, a gente está dizendo com essa atitude que a gente não ama tanto ao Senhor assim. Porque a gente não para pensar de que o pecado entristece o Espírito Santo. E aí, quando a gente deixa de amar o nosso irmão, a Bíblia fala que nós apagamos o Espírito Santo, que a Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo diz assim, olha, que o Senhor já derramou o seu amor pelo Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. Então nós temos todas as possibilidades para amar quem quer que seja, porque o Espírito Santo, que é o amor de Deus, já foi derramado nos nossos corações. E se a gente fecha o coração para um irmão, a gente apaga o Espírito Santo na nossa vida. Mas a gente segue dizendo e declarando que a gente ama o Senhor. Em algum momento o Senhor vai chegar até nós e Ele vai provar esse amor. Em algum momento Ele vai constatar na minha e na sua vida o nível desse amor. Tu me amas? Às vezes é um galo que canta. Às vezes são perseguições, às vezes são enfermidades que surgem na nossa vida. É alguma coisa que a gente perde, é um abandono. Essas coisas que surgem na nossa vida, queridos, não é um Deus que simplesmente quer nos castigar, pelo contrário. Ele permite muitas coisas na nossa vida para que constate dentro de nós se o amamos de verdade. Porque Ele quer nos transformar cada dia mais, quer nos amadurecer, quer nos fazer crescer, quer identificar em nós se o amamos de verdade. Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29? Que ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra desse texto? Se acontece alguma coisa na nossa vida e não cooperou, significa que eu não o amo. Não sei o que passa na vida de cada um, mas aconteceu. Se não cooperou, pode colocar em xeque o seu amor a Deus, porque tem que cooperar. Porque ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa, aconteceu, tem que cooperar se você ama a Deus. Então, tu me amas, é o propósito de nos fazer enxergar se amamos ou não. Quando ele vem constatar isso, ele não quer nos entristecer, nem nos ferir, nem nos fazer voltar atrás, nem nos desmotivar. Mas ele quer nos desafiar, nos mudar, nos transformar, nos motivar, nos levantar, nos fazer reagir. Quando você olha e identifica, Senhor, eu não consigo, eu não tenho te amado como eu deveria. Não é para a gente simplesmente ficar prostrado e dizer o seguinte, eu não consigo esse negócio. E não se levantar mais. Quando ele vem constatar esse nível de amor, é para nos sacudir e falar o seguinte, olha, é possível. Jesus quer ter sempre um encontro conosco para poder nos reerguer, nos levantar. Preste atenção numa coisa. Eu falei aqui para vocês quando Pedro morreu, quando Jesus morreu, a alma de Pedro, como ficou. Só que depois de alguns dias, aqueles mesmos discípulos que viram Jesus ressuscitar, aí Jesus vai embora. Vai assunto aos céus. Aí eu fico pensando, não sei se vocês já pararam para refletir nisso, como ficou a alma daqueles homens ao ver Jesus indo embora. O desespero. Eu, particularmente, ficaria desesperado, porque agora ele já não estaria mais ali. Mas esse Deus nos ama tanto que ele falou assim, olha, não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador. Porque sem o Consolador na nossa vida,
nós estaríamos arruinados. Mas como Ele não desiste de nós, o Espírito Santo vive em nós para quê? Para cuidar da gente, dos interesses do Pai, dos interesses de Jesus. Eu e você somos interesses de Jesus. E o Espírito Santo é aquele que trabalha para desenvolver esse amor, para aperfeiçoarmos esse amor diante de Deus. Agora, como eu posso fazer isso? Como é que eu consigo desenvolver esse amor? Eu falei para o meu filho, você precisa ir para o quarto. Eu não estou dizendo que você simplesmente tem que ficar no quarto a tua vida inteira, não estou dizendo isso. Mas você precisa ter uma atitude, trabalhar esse amor. Você precisa conhecê-lo. Até porque o próximo passo é você trabalhar para Ele. E como eu disse aqui, não tem como você amar as pessoas sem primeiro você não amar ao Senhor. A Bíblia diz que a vida eterna é essa, conhecer o Senhor Jesus. E eu preciso conhecê-lo. Quando a gente para meditar na palavra, quando a gente se envolve com o Senhor, quando a gente tem tempo com Ele, quando a nossa alma está totalmente inserida nele, a gente vai desenvolvendo esse amor todos os dias. A gente desenvolve esse amor no quarto, no secreto, quando a gente fecha tudo, fecha a porta e deixa tudo lá de fora. Mas a gente desenvolve esse amor no envolvimento diário com Ele em todo o tempo. Daí eu consigo compreender porque Paulo falava assim, orai sem cessar. Todos os momentos na nossa vida a gente está tomando decisão. É na vida profissional, é na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Até para vir para cá, você teve que tomar decisão. E quando a gente está, de fato, com um amor desenvolvido, e a gente segue desenvolvendo, ele faz parte da nossa vida em todo o tempo. Em todas as nossas decisões. Você não pode fazer nada sem antes perguntar para ele. Isso você vai fazendo isso crescer cada dia mais. Esse relacionamento com Deus. Não tem como, todo relacionamento dá trabalho. Achegai-vos a Deus. E qual é a resposta? E Ele se achegará a cada um de nós. Eu tenho que desenvolver esse trabalho. Achegar é uma decisão que eu tenho que tomar. Não tem como a gente ter um relacionamento com Jesus se não estivermos com Ele, ter uma vida com Ele. Quando a gente não medita nas Escrituras, quando a gente não busca, quando a gente de fato está distante, é um Deus distante. Eu não sei se vocês já ouviram falar acerca de crentes ateus, né? É aquele que vive como se Deus não existisse. E existem muitos crentes assim. Cidinho começou aqui esse encontro, aliás, antes de passar a palavra, falando acerca da irreverência identificada por esse pastor. Então você imagina, e eu particularmente creio nisso que foi dito por esse pastor, então você imagina como é que os cristãos hoje estão vivendo em um mundo que tem, onde as propostas são muitas. Mas por quê, gente? Porque as pessoas já não dão tanta importância para a pessoa de Jesus. A vida tem sido mais uma vida religiosa do que qualquer outra coisa. A gente acostuma muito com essas coisas. A gente acostuma vir para cá todo domingo. A gente acostuma, por exemplo, ir na casa e se relacionar, não por entender o princípio do relacionamento, assim, da palavra, de estarmos juntos, da comunhão, do partir do pão, mas é porque é bacana você estar ali com pessoas, curtir, contar umas histórias, comer junto. Mas não há edificação mútua. Por quê? Porque o propósito está completamente deturpado. Mas quando a gente para avaliar o nosso nível de amor, a gente acha que está amando o Senhor. E aí, quando o Senhor vem constatar, como é que seria isso? Lucas 7,46, ou melhor, João capítulo 14, versículo 15, diz assim, se amais, guardaria os meus mandamentos. 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tudo, queridos,
na nossa vida começa quando a gente aprimora, quando a gente desenvolve o nosso amor pelo Senhor. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim. Amém? Se o Senhor aparece hoje aqui para você e te faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? José, tu me amas? Francisco, tu me amas? Sandra, tu me amas? Se ele constatar esse amor, o que você diria para ele? Que o ama de verdade? Se ele fizer essa avaliação, eu sei que, à medida em que eu meditava nessa reflexão, ou melhor dizendo, à medida que eu refletia sobre esse assunto, eu comecei a perceber que muitas vezes, muitas áreas da minha vida eu não estava amando ao Senhor como deveria. Eu até queria muito amá-lo, mas eu me achei em falta. E eu comecei a ver que eu precisava desenvolver algumas áreas na minha vida e amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Porque eu sou muito tendencioso a lidar com ativismo e negligenciar a minha relação com o Senhor de amor. Mas eu não estou falando simplesmente de ir para o quarto, que é onde começa a nossa relação com o Senhor. Mas é quando nós temos que decidir algumas coisas que Ele nos tem ordenado e a gente opta por fazer a sua vontade. Isso eu estou dizendo com isso, que eu amo de verdade. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Quando Pedro foi confrontado por Jesus a primeira vez, não só por Jesus, mas por todos os discípulos, e Jesus diz assim para eles: olha, vocês se escandalizarão comigo. E Pedro se posicionou e falou: olha, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, estou disposto a ir até morrer por ti. E aí vocês já conhecem bem o final dessa história. Mas Jesus disse assim para ele depois, no versículo 18: em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Esse mesmo Pedro que fugiu e que negou Jesus, Jesus teve uma conversa muito particular com ele e restaurou a alma desse homem. Alguns anos depois, diz os relatos, não bíblicos, mas as tradições dizem que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E ele não fugiu daquilo que o Senhor queria para ele. Já havia profetizado um tipo de morte que ele haveria de glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o amor de Pedro foi trabalhado. E chegou a um ponto que ele não valorizou mais a sua vida, pelo contrário, valorizou glorificar o Senhor e se permitiu ser assassinado, porque foi trabalhado esse amor. E o que Deus quer na minha vida e na tua vida hoje é que a gente trabalhe esse amor de verdade. Sabe para quê? Para que a gente consiga concluir essa carreira que nos está proposta. Para o final da nossa história, da nossa trajetória, a gente seja considerado fiel nessa caminhada. E talvez vocês também precisam rever muitas coisas, muitos valores no coração de vocês, acerca do amor que tem por Senhor Jesus. Aquelas coisas que precisam abrir mão, aquelas coisas que precisam renunciar, aquelas vontades que querem fazer, mas que o Senhor já tem ordenado, já tem pedido. Filho meu, dai-me o teu coração. E que você tem relutado tanto com essas questões. Talvez o Senhor, mais uma vez, tenha buscado em você restaurar a tua alma para trazer novamente o teu chamado. E você seguir cuidando de vidas, pastoreando pessoas, na obra de fazer discípulo.
e que talvez você tenha abandonado por algum motivo, por alguma questão. Pode ser pecado, pode ser frustração, decepção. O Senhor hoje me chamou aqui, eu creio, de verdade, porque Ele quer restaurar alguns de vocês. E eu quero orar por você. Você que entende que precisa desenvolver esse amor, que essa palavra alcançou o teu coração, eu gostaria que você viesse aqui na frente para eu orar por você. Feche os teus olhos e tenha toda a liberdade de vir aqui em nome de Jesus. Porque isso não é fácil para ninguém, queridos. Nenhum de nós. Mas o Senhor Jesus é tão especial que quando Ele identifica o nível do nosso amor, absolutamente não é para nos destruir, não é. Vem mais para cá, tem muitos lugares aqui. Mas Ele quer te restaurar hoje. Enquanto a gente está cantando uma canção, você tem a liberdade de vir aqui e já desde então já começa a fazer a sua oração com o Senhor. Não se sinta destruído, não. Pelo contrário, entenda que hoje é a oportunidade que o Senhor está te dando para que você seja restaurado. Essa conversa que Ele teve contigo hoje, esse particular, que Ele chamou Pedro a sós e teve essa conversa, foi exatamente para isso, porque Ele queria restaurar a vida e o ministério de Pedro. E é o que Ele quer fazer hoje na tua vida, quer restaurar a tua vida, quer te perdoar. Ou talvez você já foi perdoado por eles, mas você precisa se perdoar. Ainda que você tenha um caminho a ter, talvez a andar, mas hoje é o dia da restauração.